Júlia Pimentel passou na faculdade de medicina. Vocês estão passadas? Estão passadas com essa trilha nova de suspense que daqui a pouco vai derrubar meu vídeo também? Gente, olha, eu sei que eu tô um pouco apavorada. Não reparem a zona, eu tô de mudança, vocês sabem disso, né? Quando me trouxeram essa pauta, falando, a Júlia Pimentel passou na faculdade de medicina, eu falei, legal, mas e daí? O que a gente vai falar sobre isso? Meu Deus, quando eu abri pra descobrir. Primeiro que se você não sabe, a Júlia Pimentel, ela é a nossa queridíssima influenciadora que não sabe cortar uma salsicha. Não sabia, deve ter aprendido, né? E aí, de repente, pouquíssimos anos depois, nem um ano depois, a querida passou de não saber cortar salsicha para conseguir passar em medicina. Aí eu fiquei assim, ué, mas tudo certo, né? Vai que Deus às vezes ajuda. Não sei se foi isso. Olha só, a primeira coisa, tem aqui, ó. Júlia Pimentel, em novo vídeo após ser aprovada em medicina. E ela postou aqui no vídeo. Tanta coisa pra postar, a querida postou isso aqui, ó. Minhas amigas e meu namorado vendo que nunca mais vão precisar se preocupar com atestado agora que eu passei em medicina. Eu sei que é brincadeira, Júlia, mas se tem uma profissão que não aceita muito a galera fazer piada com coisinha assim, tipo, meio criminosa, assim, essa coisa é medicina. Não, eu te daria essa dica de não fazer isso, não. Que é meio ruim. E aí ela vai falar... Gente, vocês estão preparadas para essa pauta? Eu acho que vocês não estão. Vocês não sabem onde vai dar isso aqui. Vou responder alguns dos comentários do meu... Primeiro descobriram uma coisa, que a faculdade, ela é uma faculdade particular. Você sabe que o povo fala que passou em medicina, aí você fica assim, passou em medicina, estudou muito, não sei o quê. Não. A pessoa, ela passou em medicina numa faculdade particular. Assim, uma faculdade que... Quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Mas, galera, mesmo sendo particular, existe uma prova que você precisa fazer e passar para entrar na faculdade. Não é só chegar lá e pagar, não. É verdade. Diferente do que muitos pensam, gente, sim, existe uma prova que você precisa passar. Por mais que a faculdade seja pública, particular, enfim, que seja, existe uma prova que você precisa fazer. Se eu não me engano, comigo eram 200 pessoas que estavam fazendo a prova e na minha unidade tinham 15 vagas. E aí, assim que você se inscreve para poder fazer, né, o vestibular, tem um edital, né, você consegue ter acesso ao edital, e nesse edital tem um estudo dirigido que, assim, matemática, geralmente cai isso aqui, aí, tipo, gente, é muita matéria. E aí, o peso da... Quem diria que uma faculdade de medicina teria muita matéria para estudar? Prova é 60 e o peso da redação é 40. Então, né, a prova vale 60 e a redação 40. Não, a minha faculdade não é online, nada é online, muito menos a faculdade, né, gente? Até que é proibido ter faculdade de medicina online. Pausa nas respostas. Mas a prova... Estão dizendo que a prova era online. Tem um cara me apressando aqui. E uma coisa que vocês me perguntaram muito também, gente, eu não vou entrar nesse ano, eu vou entrar no ano que vem, no início do ano que vem. Acho que as minhas aulas começam em fevereiro ou em janeiro, né? Não lembro. Mas assim, eu fiz prova esse ano, passei esse ano e vou entrar no início do ano que vem. Muita gente pediu pra eu falar sobre o tema da redação, sobre a redação. Se vocês quiserem, eu posso mostrar tudo pra vocês depois da redação que eu fiz. Meu Deus, só piora, só tudo piora. Bonitinho. Coloquem aqui nos comentários o que vocês querem saber, que eu respondo em outro vídeo depois. Beijo. Ok. Meu Deus. Até nervoso só de ouvir. Aí tá. Júlia Pimentel veio dizer que passou em medicina com 16 anos e que foi muito difícil concorrido e ela conseguiu com muito esforço e estudo. Aí descobriram que a faculdade foi a Estácio com uma prova que foi online e que ela acertou menos de 50% da prova. Vocês não prestam. E eu acho que assim, é aquela coisa, não é exatamente, a questão aqui não é sobre
sacanear a Estácio ou qualquer outra faculdade particular. A gente sabe muito bem que, assim, no mundo ideal, as pessoas nem precisariam fazer faculdade, nem precisariam fazer vestibular, porque teria vaga para todo mundo, né? As pessoas, elas confundem muito essa coisa de vestibular como sendo um espaço exclusivo, algo que prova que você é bom. Na verdade, o vestibular ele só existe porque não tem como ter vaga para todo mundo que quer, né? Então, tem uma questão de qualidade, tudo mais, etc., mas é uma questão bem debatível. Mas é aquela história, uma pessoa com tanto privilégio, com tanto dinheiro, com tanto não sei o quê, com tanto isso, tanto aquilo. Faz o que ela quiser, né? Parabéns, é isso aí. Fácil. Tá, vamos lá, Big Ty contando um pouco da história. Com certeza vocês já estão sabendo dessa situação envolvendo a Júlia Pimentel e a Faculdade de Medicina. E diante das críticas que a Júlia vem recebendo depois de ter passado na Faculdade de Medicina na Estácio, o perfil da família Pimentel deixou um comentário em uma página que explicava sobre essa situação. Muita oração pelos invejosos mesmo, difícil agradar. Aí começa essa palhaçada de inveja, né? Mona, que inveja? Inveja só se for do dinheiro que você teve pra pagar a faculdade, né? Todos. Pra quem não tá entendendo, tudo começou quando a Júlia Pimentel fez essa publicação dizendo o seguinte: minhas amigas e meu namorado, vendo que nunca mais... Não, e é muita... Ai, gente, é muita imaturidade. Mesmo que seja uma brincadeira, é muita imaturidade dizendo que você tá fazendo medicina e você vai dar atestado falso pras pessoas. Assim, é um pouco surreal, assim. É um pouco surreal. Não tem uma pessoa pra dar um toque. Vão precisar se preocupar com o atestado agora que eu passei em medicina. Nessa publicação surgiu alguns comentários que supostamente a Júlia teria rebatido. Nesse alguém disse o seguinte: não acredito que uma coisa dessas vai cuidar de outras pessoas. E a Júlia supostamente teria respondido: coisa que estudou muito pra passar. Supostamente não, tá? E tá aqui, pô, o print. Só se o print for falso. Tá, e é muito dedicada. Vai fazer faculdade online também? Não fiz nada online, muito menos a faculdade. Não é desmerecendo a conquista, mas passar em medicina particular, tendo dinheiro, qualquer pessoa consegue. E a Júlia teria respondido: são 200 pessoas fazendo e 15 vagas, então não é tão simples assim. Depois disso, no próprio comentário do vídeo da Júlia, começaram a divulgar o ranking do vestibular e da prova que teria sido online. Diante dessa situação... Então, ela falou ali que não é nada online, não sei o que, e tá lá dizendo prova online. A Júlia, ela chegou a gravar um vídeo aqui na plataforma falando sobre essa situação. Vou responder alguns comentários do meu último vídeo que eu tava falando que eu passei em medicina. Diferente do que muitos pensam, gente, sim, existe uma prova que você precisa passar. Por mais que essa Isso é o que a gente acabou de ver, né? Não, a minha faculdade não... E aqui tá a redação. Comentem nos comentários que vocês querem. Tô falando no mudo há 40 horas. Tô tão nervosa que eu tô até falando no mudo. Essa parte da redação, gente. Eu respondo em outro vídeo. Quanto tempo que eu não falo no mudo, né? Depois disso, ela gravou um vídeo que tá causando um certo burburinho, onde ela fala sobre a redação. E aqui tá a redação que a Júlia fez, caso vocês queiram pausar pra ler. Vou mostrar a redação que eu fiz para poder passar no vestibular de medicina. Lembrando que o peso da redação é 40 e o peso da prova é 60. Então dá pra você se salvar, assim, muito na redação. E no final das duas correções, você também pode pedir recurso de revisão de nota, assim, da sua redação ou da sua prova, se você acha que alguma questão tá, tipo, errada. Na real, que eles corrigiram errado. E na minha redação, eles me deram, valia 3 pontos abordar o tema. Aí eles me deram só 1 ponto. Aí eu falei, gente, não é possível. Aí eu fui lá, eu pedi recurso, né, pedi revisão de nota da minha redação e eles aceitaram, né, que aí é uma outra pessoa que corrige. Aqui, gente, essa foi minha redação. Eu digitei ela no Notas e salvei em PDF pra poder mostrar pros meus pais, tá, pra todo mundo. A gente vai ler a redação. E aí o tema era: qual marca da sua personalidade ninguém rouba de você e por quê? E aí... Cara, que porra de... Juro, gente, assim... Um curso de medicina que a redação é: qual é a marca da sua personalidade que ninguém rouba de você? O objetivo de uma redação de um vestibular... são vários, né? É mais de um objetivo. O objetivo de você, do Enem, por exemplo, né? Obviamente, nem toda redação é igual ao do Enem, mas a gente sabe que existe uma forma dissertativa, argumentativa, de você criar uma redação, de você exigir uma redação. A redação, ela serve, antes de tudo, para entender se a pessoa é alfabetizada. Se a pessoa é alfabetizada, se ela é funcional. Ela não só escreve, como ela consegue concatenar ideias. Ela consegue conectar ideias. Por isso que no Enem tem lá um tema, que normalmente é um tema de abrangência,
quer dizer, de interesse público, um tema que tem a ver com que é transversal à sociedade, né? Então, um tema que todas as pessoas deveriam pelo menos ter algum tipo de noção. Ao mesmo tempo que ele traz lá os textos de referência, aonde vão ter várias informações para que aquela pessoa possa ler, apreender e conseguir dar uma opinião, não uma opinião, mas argumentar em cima daquilo, com aqueles dados, a partir daquelas ideias, etc. E então a redação ela vai entender, primeiro, se a pessoa consegue ouvir um tema e escrever sobre ele, isso que é a adequação à ideia, né? Se ela consegue entender e argumentar em cima daqueles dados que foram dados, das referências, se ela consegue. E aí vai ter o padrão, a forma, a norma culta da língua, se ela sabe escrever direito, se ela sabe fazer um estilo de redação que tem introdução, desenvolvimento, conclusão, se ela consegue usar, né, a sintaxe direito, se ela consegue fazer todas as coisas, que desde coisas mais técnicas até outros lados mais argumentativos tem uma palavra que tá me faltando na minha cabeça, mas assim, de você conseguir concatenar as ideias, de você conseguir relacionar as ideias, de você conseguir fazer algo que seja uma argumentação coerente. Quando você pega um tema e fala que esse tema é o que tem em você, uma coisa seu que ninguém tira, já mata 90% dessa ideia de você construir, de você se relacionar com um tema externo a você. De você conseguir lidar com fatos, argumentos, de você conseguir... Porque isso é basicamente uma resposta daqueles cadernos de caderno de criança que tinha na minha época, quando eu não tinha telefone, que o povo passava assim, qual é a sua maior qualidade, qual é o seu maior defeito? Quando você faz uma pergunta, qual é a sua... qual é a sua qualidade que ninguém consegue tirar, não existe nenhuma provocação de argumentação nesse objetivo, nesse tema. Você vai argumentar de quê? O que você vai argumentar? Segundo, eu até tenho de verdade, eu tenho até dificuldade de imaginar e de acreditar que esse seja o tema da redação. De verdade. Porque a provocação é nenhuma. Na verdade, dá até para ter uma resposta meio direta de uma linha. Não existe nenhuma provocação, não existe nada que você tenha que articular. Essa é a palavra que estava me faltando. Que você tenha que articular ideias, conceitos, fatos, opiniões divergentes. Qual é... Eu tenho muita dificuldade de acreditar que esse era o tema da redação. É um surto. É um surto uma redação do vestibular ser qual é a sua maior qualidade que ninguém te tira. Não sei, meio chocante. Eu desenvolvi ela assim, e eu achei, tipo, bem boa e tal. Achei o tema, tipo, um tema fácil também de elaborar, sabe? E aí eu pedi a revisão de nota porque eu achei que eu abordei muito bem, tipo, o tema, né? Eu pedi, eles aceitaram, e foi ótimo, gente. Mas é isso, se tiverem mais dúvidas sobre como eu estudei e tudo mais, coloquem aqui nos comentários. E já me choca um pouco dela falar que o tema era esse e que deram nota, tiraram 2 pontos dela sobre adequação ao tema. Então eu definitivamente acho que o tema não era esse. Esse foi o tema que ela entendeu que era. Gente! Medicina Meu online. Deus, tá altíssimo. Calma aí. Rodrigo. A Júlia Pimentel tá sendo cancelada por ela passar na faculdade de medicina online. Ela postou essa redação que ela tinha feito, né? E muita gente tá dizendo que foi pelo chat GPT. Ela chegou a privar os comentários desse vídeo porque o povo conseguiram achar a colocação que ela tava. Uma pessoa comentou lá, né, o edital da prova e falando que ela fez uma prova online e ficou em 13º lugar. Isso gerou um burburinho na internet porque muita gente ficou dizendo assim, não se passa em universidade privada. Tinha 15 vagas e ela ficou em 13º. Não se passa em faculdade particular. A faculdade sendo a Estácio, o vestibular tendo sido online e para redação não precisava ter o mínimo de repertório porque não era estilo Enem. Era literalmente... É isso que é muito chocante. E a gente sabe que, assim, obviamente, que uma faculdade que tem um vestibular aberto, assim, 200 pessoas tinham 15 vagas, a gente sabe que dessas 200, 100 pessoas vão ser eliminadas por nem serem alfabetizadas direito, tá? Só para falar sobre você. Então, sim, é só ser rico que você passa. E ainda ficou em 13º lugar.
Muita gente ficou questionando porque não foi uma PUC. Eu tô morrendo que fizeram um track chamado Unisquina. Já que ela tinha dinheiro. Pior que a mãe dela vende de um tudo aqui, né, gente? Ela deve ter muito dinheiro mesmo. Ela é vendedora aqui do TikTok Shop, né? Mas e aí, você se consultaria com a doutora Nugget? Conta a opinião de vocês aqui nos comentários. Até porque, né, ela é a doutora Nugget? Não, o Nugget é a outra, que a gente acabou de fazer vídeo recentemente, a Liz Macedo, não. Ih, menina, minha memória tá péssima, eu tô precisando de uma... Será que a doutora Unisquina poderia me ajudar? Aqui está a redação, atenção. Nossa, é muita dificuldade. Eu queria muito ler o enunciado dessa redação para ver se o tema era esse mesmo, muito, meu sonho. A identidade de cada indivíduo é formada por experiências, valores e sentimentos que, ao longo do tempo, moldam sua maneira de agir no mundo. Em uma sociedade na qual muitas vezes somos pressionados a seguir padrões, preservar uma característica própria é essencial para garantir a autenticidade. Isso aqui tem muito cara de ChatGPT, gente. Ainda mais o treco está sendo feito online. Não sei se tem uma forma de... Ainda mais não, redação. Normalmente as formas que você tem de bloquear, de você usar busca, é você colocando o tempo muito curto. Agora, não tem como. Se a redação, ela demora. Não tem como você bloquear. Você pegar em outro... Sei lá, você... Até tem, eu acho que tem umas provas que é isso, que você não pode nem tirar você não pode nem fechar o navegador, né? Mas aí você pode abrir o ChatGPT em outro lugar. Essencial para garantir a autenticidade. Nesse sentido, a marca da minha personalidade que ninguém poderá roubar de mim é a determinação. Desde situações do dia a dia até desafios maiores, a determinação sempre esteve presente em minhas escolhas. Ela me impulsiona a continuar tentando, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Por exemplo, ao enfrentar dificuldades nos estudos, é essa característica que me motiva a buscar novas estratégias de aprendizado, em vez de desistir. Assim, minha perseverança não depende apenas de fatores externos, mas de uma força interna que se renova diante de cada obstáculo. Tipo assim, é uma poesia quase. É uma poesia sem pé nem cabeça. Eu vou, desculpa. Eu vou precisar fazer isso aqui. Vamos lá. Querido ChatGPT, estou fazendo um vestibular online para medicina. E cheguei na temerosa parte da redação. Como não tenho muitas capacidades de escrita ou culinária, gostaria encarecidamente de contar com sua ajuda em mais esta empreitada da minha vida online e também acadêmica. Preciso que você cordialmente me escreva uma redação de 4 parágrafos com introdução, desenvolvimento em 2 parágrafos e o último parágrafo de conclusão. O tema é: que característica... Ih, não sei escrever, desculpa, Júlia. Que característica minha... Não, da minha personalidade ninguém pode tirar de mim e por quê? A característica que eu... Não sei escrever característica, notaram, né? Gostaria de explorar nesta linda redação é a minha determinação. Poderias, por obséquio, escrever esta redação sem usar travessões
para que ninguém na internet ache que eu estou passando na Esquina usando o ChatGPT, graciosamente agradeço. Vamos ler a redação? A determinação é a característica mais marcante da minha personalidade e algo que ninguém pode tirar de mim. Desde cedo aprendi que a vida apresenta inúmeros desafios, alguns inesperados e outros planejados, mas todos exigem uma postura firme para serem superados. A determinação é o que me permite levantar quando caio, insistir quando encontro obstáculos e manter o olhar fixo em meus objetivos, mesmo quando o caminho parece longo demais. Em diversos momentos, essa qualidade foi essencial para que eu não desistisse diante das dificuldades. Nos estudos, por exemplo, quando o conteúdo parecia impossível de ser assimilado, foi a minha determinação que me fez revisar, tentar novamente e buscar novos métodos até compreender. Em outras áreas da vida, como no esporte ou nas relações pessoais, ela me ajudou a ter paciência, a insistir em construir algo sólido e a não recuar diante das primeiras barreiras. Além disso, a determinação é um traço que dá sentido às minhas escolhas. Ela me impulsiona a não apenas sonhar, mas a transformar sonhos em metas concretas. Muitas vezes, o que diferencia quem alcança seus objetivos de quem fica pelo caminho não é o talento, e sim a capacidade de persistir. Por isso, considero a minha determinação com o alicerce dos pontos. É a força invisível que me sustenta e me conduz, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Concluo, portanto, que a determinação é uma virtude que me define e me acompanha em todas as áreas da minha vida. Ela me dá coragem para enfrentar o novo, disciplina para não desistir e confiança para acreditar em quem eu sou. É a característica que garante que, independente dos resultados, eu sempre terei uma base sólida para seguir em frente e lutar pelo que considero importante. Clarice Lispector. Minutos obcecado. Eu só queria fazer uma pontuação rápida com vocês aqui. Posso fazer essa comparação? Percebe que a identidade de cada indivíduo é formada por experiências, valores e sentimentos. A determinação é a característica mais marcante da minha vida, não sei o que, nananana. Sabe o que eu achei mais curioso? Olha o terceiro parágrafo. Além disso, a determinação é um traço que dá sentido às minhas escolhas. Além disso, a determinação contribui para a construção de objetivos futuros. Coincidência? E olha que eu nem combinei com o chat. Portanto, a determinação representa a parte mais sólida da minha identidade. Concluo, portanto, que a determinação é uma virtude que me define e me acompanha em todas as áreas da minha vida. Outra coisa que eu achei curiosa é... Deixa pra lá. Esse aqui é o Pedro Daly. Cara, eu não sei porque, mas eu passei os últimos 20 minutos obcecado vendo esse negócio da redação lá da Júlia Pimentel. Isso é coisa de perturbado. Aí você fala, nossa, 20 minutos nem é tanto tempo assim. Porra, pra você ficar obcecado por uma coisa que não tem nada a ver com a sua vida, que não vai mudar nada, é coisa de retardado, sim. Ainda mais que eu tô na beira dos meus 24 anos. Tipo assim, o que eu tenho a ver com uma menina que acabou de se formar no colégio? Ou vai se Nossa, isso tudo, 24 anos, quase uma... formar, enfim, não sei em que estágio ela tá da vida. Mas eu passei por uma montanha russa de emoções quando eu tava pesquisando. Porque eu achei, tipo, meio surreal, assim, ter uma prova online pra uma faculdade de medicina, mas tudo bem, isso daí não é problema meu.
Também não acho que é culpa dela, eu acho que é culpa do sistema que permite isso, mas enfim. Aí depois que eu superei esse fato, eu fui pro outro, que eu tava pesquisando a prova, porque eu queria saber as questões. Umas questões ridículas. Juro, meu eu do 8º ano, 7º ano faria aquilo suave. Mas aí tá, aí depois que eu superei as questões de matemática e tal, eu fui pra redação pra ver qual era dessa redação aí. Aí eu já comecei, nossa, essa Mona é maluca. Porque a redação que eu tava vendo lá era, tipo, falando sobre questão de toque, higiene, enfim, a ver com a pandemia. E eu tava, de onde que ela tirou que o tema da redação era aquele? Aí eu fui pesquisar de novo aqui no TikTok pra eu ver e eu descobri que o edital dela era o edital 3, eu tava vendo o edital 1. E não era que era aquele o tema mesmo? Tipo, uma coisa pessoal? E tava especificando que era uma dissertação argumentativa. É que o que a gente aprende a vida toda também é tipo modelo Enem, né? Que você tem lá a dissertação argumentativa, tem que ser em terceira pessoa, não sei o que, eu não lembro mais, enfim. Tem que ter a proposta de intervenção, caralho é 4. Então acho que realmente quando... Mas, gente, calma aí, ok, é isso. Desculpa, um tema desse só demonstra a baixa qualidade da prova, tá? Isso aí eu não tenho como nem fingir que isso não existe. É de uma baixíssima qualidade uma redação argumentativa pedir algo que é completamente baseado em opiniões pessoais, que não necessita de nenhum tipo de análise de dados ou de uma situação que extrapola a identidade própria. Não há argumentação na pergunta qual é a sua característica que ninguém te tira. Não há nada a ser argumentado nisso. Argumentado é, você é a favor da liberação do porte de armas no Brasil? Isso é uma argumentação, você vai argumentar com fatos e argumentos porque se você é ou não é a favor e por quê. Agora, qual é uma característica pessoal sua que ninguém te tira? Não tem nenhum argumento nisso. É de uma qualidade pífia o tema da redação. E vocês viram que assim, não é que você seja obrigado a fazer o formato Enem, mas você é obrigado a fazer uma redação argumentativa. Quando foge do que a gente foi ensinado a vida toda, né? Acho que fica meio difícil de aceitar. Não vou opinar na redação dela, porque eu acho que não tem nada a ver comigo. Mas, cara, se a redação tá boa ou ruim, na minha cabeça é culpa da faculdade, se ela aceita ou não. Mas enfim, eu só precisava falar isso com alguém, aí eu tô falando aqui, que se eu virar pros meus amigos e comentar sobre isso, eles vão falar, Pedro, você não tem nada melhor pra fazer, não? Não. Sabe, 11 horas da manhã de uma sexta-feira eu preocupado com isso. É muita falta do que fazer, né? Caralho, acho que preciso... Não, eu... Tá. O tema da redação que fez a Júlia Pimentel ser aceita em medicina, que piada. Uai, na redação pode ser em primeira pessoa? Sim, não é o Enem. E o tema era qual marca da sua personalidade ninguém pode roubar de você. E por quê? Então tinha que ser... Nossa, sério. Ao mesmo tempo que eu não posso confirmar... Ai, calma aí. Um beta beijo da não é Beta esse. Diva! Supostamente. Supostamente é uma redação feita pelo ChatGPT. Bem supostamente, eu não posso confirmar, mas a redação tem um tema pavoroso. Da Júlia Pimentel e vendo se ela é tão ruim quanto as Esse aqui é Gabri.el. pessoas estão dizendo. Meu nome é Gabriel, sou professor. Eu não acho mal escrita a redação dela. Eu não acho... A redação não é mal escrita. Mas não tem argumento nenhum. E corretor de redação, e eu vi muita gente falando sobre esse texto dessa blogueira. Eu não a conheço, eu não sei quem é. A galera ficou caindo em cima dizendo que, nossa, ela escreveu em primeira pessoa. Calma, vamos entender quais são os problemas reais disso aqui. Primeiramente, a gente tem que entender a problemática de você usar a primeira pessoa num texto dissertativo argumentativo. Esse tipo de texto, ele tem um objetivo que é você defender o seu ponto de vista, a sua opinião. Você vai optar por não usar a primeira pessoa porque isso vai enfraquecer os seus argumentos. Você sempre vai usar referências externas, são coisas que a gente chama de repertório. Você também vai falar as coisas com firmeza, com... E é por isso que, ao você defender o seu argumento, você precisa ter, como o professor falou, são fatos, são argumentos que não são opiniões suas. É por isso que você não vai escrever em primeira pessoa, mas não é que esteja errado escrever em primeira pessoa. Mas que você depende de
alguém que comprove, né? Alguma coisa que comprove. Baseado em tal, segundo o fulano de tal. É isso, gente. Você arquiteta a redação a partir de uma... É como se você estivesse fazendo um texto científico, né? Então, você não chega numa conclusão porque, eu acho, tirei do famoso cu. Segundo fulano de tal, que você juntando com essa outra ideia aqui, com esse outro aqui, com esse dado aqui, chega-se na argumentação e na prova de que o que eu estou falando está certo. Categoricamente, você vai dizer, não é eu acho, as coisas são dessa forma. Tem problema trazer a primeira pessoa no texto dissertativo argumentativo? Depende. O Enem, ele já vai descontar no corpo do texto se você usar isso em uma competência específica. Mas o próprio Enem diz que não há problema em uma situação muito particular, que é quando o nós ele vira o agente da proposta de intervenção. O nós como sociedade, como diz aí no manual do corretor. Sabe, é uma coisa de senso comum, né? Essa questão do uso da primeira pessoa. E a URGS, que é outro vestibular, inclusive, ela tem uma situação diferente que, inclusive, incentiva o aluno a utilizar a primeira pessoa. Então, o vestibular da Estácio, ele pede um texto dissertativo argumentativo, como diz no próprio site, mas assim, tem uma coisa muito problemática nesse texto, que é, ele não tem criticidade nenhuma. Ele é um texto completamente expositivo, ele não tem referências externas, e o leitor, ele, sabe, você vai ler... E eu acho que esse é uma falha da temática da redação. Esse é o problema. Não tem nada externo, porque o tema, qual é a característica que ninguém pode tirar, não pede nenhum tipo de argumentação. Você não tem uma argumentação aqui, né? Não existe argumentação aqui. Então, quando ela diz, em uma sociedade na qual muitas vezes somos pressionados a seguir padrões, sabe? Quais vezes são essas? Ela poderia ter trazido, por exemplo, a questão da pressão estética das redes sociais, ela poderia ter trazido a questão histórica da pressão estética, né? Enfim, e ela se colocando ali, né, como mulher, ela poderia dizer que, inclusive, isso é mais pesado para as mulheres. Cara, ela poderia ter feito tanta coisa aqui, mas ela falou de uma forma muito... ChatGPT. Muito aberta, muito vaga. E isso vai ser um problema que vai passar pelo texto inteiro dela. Inclusive, eu quero até testar uma outra coisa aqui, Querido chat, pode reescrever esse texto. Você vê que você pedindo para ele fazer uma redação, jogando o tema da redação e a característica determinação, ele escreve um texto idêntico ao que ela pediu, tá? Pode reescrever esse texto como uma redação argumentativa com fatos e referências que comprovem... Cara, comprovar o quê? Que a determinação pode ser uma característica que não é possível de ser invalidada na personalidade de uma pessoa. Péssimo, péssimo, o tema é péssimo. Atenção. A determinação é uma característica de personalidade que resiste ao tempo e às circunstâncias, sendo considerado um dos pilares para o sucesso individual. De acordo com a psicologia, essa qualidade está diretamente ligada ao conceito de resiliência definido pela American Psychological Association como a capacidade de se adaptar positivamente diante da adversidade. Ao contrário de bens materiais ou posições sociais, que podem ser perdidos, a determinação permanece como um recurso interno, moldado pela experiência e reforçado a cada desafio superado. Pesquisas realizadas por Angela Duckworth, professora da Universidade da Pensilvânia, demonstram que a determinação, ou grit, como a autora denomina, é fator determinante para o... Tá ruim até para os padrões da Estácio, viu? E também, né, eu desconfio que ela fez isso aqui no chat GPT, mas eu não tenho como provar. O grande problema dessa situação toda... Gente, juro, assim, eu não tentei fazer isso antes de gravar esse vídeo. Não tentei.
Eu tava vendo ali a redação e eu falei, vamos de brincadeira, porque eu uso muito ChatGPT aqui pra brincar durante os vídeos, né? Vamos de brincadeira pedir pra redação ser feita pelo ChatGPT? O ChatGPT me entregou uma redação profundamente igual à que ela colocou. É que isso é claramente Eu não posso acusar que ela fez isso. Mas uma forma dela esfregar os próprios privilégios na cara de todo mundo. Ela fala, mas não é só ir lá e pagar. Mas, tipo assim, você faz uma prova dessa, né? E a pessoa que faz isso ainda vai lá e ainda faz post na internet pra falar, pra se gabar, realmente é porque foda-se, né? Foda-se. Porque ela pode. Você escreve um texto desse e você entra, não tem dificuldade nenhuma. Então, quem tem condições, quem tem dinheiro, vai fazer um curso. Esse é o maior problema da redação dela. Pimentel que passou em medicina. Matou a pau, realmente. Tem nem o que te dizer mais. E adivinha, já tá sendo extremamente criticada. A Júlia Pimentel fez um vídeo Essa é a anunciando, Bárbara que passou Martins. na faculdade de medicina, só que não foi na faculdade pública, foi na faculdade particular. E aí todo mundo dizendo... E outra coisa, tem faculdades particulares bem difíceis de passar, tá? Só que a coisa mais difícil da faculdade de medicina particular é ficar. Porque é uma fortuna. que o dinheiro compra tudo. Gente, até pra passar na faculdade particular de medicina é difícil, tá? São provas bem complicadas, a relação candidato-vaga também é bem disputada, mas mesmo assim as pessoas não deixam a menina em paz. Os comentários são absurdos. Falando pra não ficarem doentes nos próximos anos, falando que com dinheiro qualquer um paga qualquer coisa, dizendo que não dá pra fazer online a faculdade de medicina como ela faz, né, o ensino médio, que não vai dar pra pagar em publi, dizendo que ela quer ser médica só por status. É por isso que eu acho difícil você tentar uma carreira muito nova na internet. Tá vendo? Você nem sabe o que você quer ser da vida ainda. Você traz o que você quer ser da sua vida pra internet, os outros vão opinar. Você nem escolheu a sua carreira e as pessoas já estão discutindo se você é legal ou se não é. E daí, se ela não sabe se ela quer isso pra vida inteira dela, ela é nova. Mas já tá lá todo mundo opinando sobre a carreira da menina. Que nem... Só quero fazer uma vírgula aqui. Se são 200 pessoas fazendo a prova e 15 vagas, a relação candidato-vaga é mais ou menos 13 pessoas para cada vaga. A relação candidato-vaga para o concurso de medicina da USP no vestibular 2025 foi de 96,5 candidatos por vaga. É quase 10 vezes a diferença. Nem começou. Mas ela é uma pessoa pública. Ela que escolheu passar por isso. Mas é isso. Eu acho que mais do que ela escolheu passar por isso, ela ganha com isso e ela, de propósito, faz isso. É mais do que ela escolheu. Não é como se alguém tivesse descoberto que ela passou na faculdade de medicina. Não, ela tá tornando isso um conteúdo, e um conteúdo que vai viralizar, que vai fazer ela ser comentada, que vai fazer ela aparecer em canal como o meu, que vai fazer não sei o quê. Isso é proposital. Isso é proposital. Tá? Eu estudo pro Enem, né? Então, assim, cara, eu acho que o problema não é nem você passar numa faculdade de medicina com uma redação em primeira pessoa. Temos dois problemas maiores. Você sabe que você não se esforçou pra isso. Você sabe que você vai virar chacota. Isso eu também acho... E mesmo assim você posta e ainda reclama depois. 2, que tipo de critério as faculdades estão usando e usam há muitos anos para estabelecer que um jovem está apto a cursar medicina? Porque se a pessoa ela não estuda nem pro vestibular, ela não sabe nem argumentar, fazer uma redação decente, sem primeira pessoa, conectivo. Gente, conectivo é o básico, a gente aprende no ensino fundamental. Sem conectivo, sem dissertação, sem argumentação sólida, parecendo um texto de WhatsApp, de Instagram que a gente posta. E, cara, se ela não estudou nem pra isso, se ela não sabe nem fazer isso, como que ela vai se sair na faculdade? Médico mexe com vidas, sabe? É um negócio pesado. E tipo assim, você vir na internet falar como se fosse um grande mousse, amiga, se poupa dessa vergonha. Eu sinto muito em te dizer. As pessoas vão te julgar. Todo mundo te julgou, menos a sua família. Menos a sua família te julgou, amiga. Todo mundo te julgou. Porque, cara, tipo assim, se ela viesse e falasse, olha, gente, eu tenho dinheiro... E na boa, pelo que ela fez ali... Porque vocês sabem como é que é o arco de alguém que vai passar em medicina, né? Fica anos estudando, posta sobre isso quando é uma pessoa pública, posta sobre isso, posta quando estudou, posta atenção que vai pra prova, não sei o que, etc. A Mona nem nada. Ela só simplesmente fez uma piadinha dizendo que vai dar atestado falso.
Entendeu? Eu paguei a particular, eu passei na particular. Não, falou como se tivesse passado numa federal. Porque minha filha passou na faculdade, que não sei o que, gente. Aí depois reclama, porque vocês adoram desmerecer as conquistas dos outros. Amiga, que conquista você pagou? Gente, eu fiquei sabendo que a redação lá, o vestibular foi online. Eu não quero acreditar nisso, né? Se tratando de medicina, eu não quero acreditar nisso, porque eu vou precisar de um médico desses no futuro, né? Mas sabe, qual o critério? Cara, deveria ter tipo uma OAB dos médicos, pra ver se eles são capacitados mesmo de passar. Porque, tipo assim, a gente tá sabendo do caso dela agora porque ela postou. Mas quantos outros médicos novos não se formaram no mesmo estilo, sabe? Na mesma... Cara, pra mim uma faculdade que facilita o vestibular, que é quando você tá interessado em começar a pagar, ela vai facilitar toda a sua trajetória na faculdade, porque ela vai ficar com medo de perder o seu dinheiro, principalmente se tratando de uma graduação. É isso que ela tá falando, é bem real. O que eu falei lá no início do vídeo sobre que o mundo ideal, as pessoas elas não precisariam fazer faculdade. De novo, mesmo erro. As pessoas não precisariam fazer vestibular para entrar na faculdade, porque se tivessem plenas vagas para todo mundo, as pessoas simplesmente entrariam. Eu não acho que é tanto o papel do vestibular entender se a pessoa está apta ali ou não. Eu acho sim que precisa ter algum nível de aptidão para entrar ali, só que a pessoa que não está apta a conseguir fazer a faculdade, ela já na primeira aula, porque é aquilo, o vestibular é uma coisa, é um universo bem específico, que não só mede, entre muitas aspas, o conhecimento da pessoa, mas mede o conhecimento sob pressão, mede o conhecimento num dia muito específico, a pessoa podia não estar bem naquele dia e acaba perdendo o ano inteiro, etc. Então talvez o vestibular não é a melhor forma de medir, mas é a única que a gente tem e talvez a melhor que a gente tenha, né? Talvez não seja, tipo assim, a ideal, mas seja a melhor para a situação que a gente tem hoje, né? Tem uma diferença entre ser a melhor independente de qualquer coisa e a melhor dentro do possível. Mas as provas de cada um dos semestres já jogariam os alunos ruins para fora, né? Mas sei lá, gente, eu também tô fazendo uma digressão aqui. Graduação em medicina que é muito cara. Então vale analisar, né, governo federal, vamos tomar medidas, MEC, né, ensino, vamos tomar medidas, por favor, pra ver se a gente tá as mãos mesmo, se esses médicos, né? Não quero desmerecer aqui ninguém, gente. Pelo amor de Deus, eu não tô falando disso. Mas tô falando mais do critério da faculdade. Tinha que ser uma coisa mais difícil, sabe? Vestibular, online, redação, primeira pessoa. Gente, isso aí no Enem, tirava nota... Se tivesse menos de 0, tirava nota 0. Ia perder ponto a cada linha. A cada letrinha que ela botasse, ela ia perder um ponto. E me choca que a pessoa que corrigiu, tirou pontos de adequação ao tema. Porque, assim, de um tema tão ruim, eu não acho a redação tão inadequada ao tema. Ela pode perder em outros vários quesitos, mas a adequação ao tema, não sei se é... Não sei se não está adequada ao tema. Um tema ruim gera uma redação ruim também. Sei lá, galera, eu sei que eu tô meio chocada com essa história aqui. E na boa... Eu não vi tanto conteúdo dela além desses que a gente reagiu aqui. Mas eu tô sentindo quase como sendo tudo levado na flauta, assim, numa piada. O que vocês acham? Beijo.